Imagem recém-lançada de 3I Atlas confirma que não é um cometa, surpreendendo o mundo científico. Temos uma enorme atualização sobre o nosso objeto interestelar favorito, talvez a maior de todo o Sistema Solar. Em 5 de novembro de 2025, as imagens de hoje mostram que o objeto interestelar 3I Atlas não tem cauda cometária. Duas novas imagens do misterioso objeto interestelar. Duas novas imagens do objeto interestelar, 3I/ATLAS. 3I/ATLAS foram divulgadas pelo Virtual Telescope Project. E o que essas imagens revelaram deixou os cientistas coçando a cabeça. Pela primeira vez, o Atlas apareceu como nada mais que uma fonte compacta de luz. Sem a cauda brilhante que normalmente o seguiria, sem sinal da coma cometária que esperaríamos. Apenas um ponto luminoso na vastidão do espaço desconcertantemente limpo. Ainda mais intrigante, sua aparência não mudou nada desde que o Hubble Space Telescope o observou pela última vez em julho de 2025. São 5 meses sem nenhuma mudança visível, uma anomalia que desafia tudo o que sabemos sobre o comportamento de cometas. Segundo o astrofísico da Harvard University, Avi Loeb, algo está seriamente fora do lugar. Para um objeto como o Atlas, que deveria ter perdido pelo menos 13% de sua massa total, algo em torno de 5,5 bilhões de toneladas, essa ausência de cauda cometária é simplesmente inexplicável. Para colocar isso em perspectiva, as mesmas imagens que capturaram o Atlas também mostraram o Comet Lemon, um cometa típico do nosso sistema solar. Como esperado, o Lemon exibe uma cauda clara e brilhante. A radiação solar empurra gases e poeira para longe, criando aquela assinatura cometária familiar. Mas o ATLAS é um mistério, sem cauda, sem nuvem de gás. Na verdade, é quase suspeitosamente limpo, faltando os indícios visuais que deveriam acompanhar uma perda de material tão massiva. Então, o que está acontecendo? Isso apresenta um problema não apenas para nossas observações, mas para o modo fundamental como entendemos esses objetos. O Atlas não está agindo como qualquer cometa natural que conhecemos. Ele está quebrando todas as regras e agora temos de perguntar seriamente: o que está impulsionando isso? Neste vídeo vamos analisar os dados reais e descobrir se isso poderia realmente indicar algo extraordinário observando nosso sistema solar. Em 29 de outubro, bem no seu ponto de máxima aproximação ao Sol, o Atlas começou a acelerar de maneiras que somente a gravidade não consegue explicar. O Jet Propulsion Laboratory da NASA relatou que ele estava a aproximadamente 4 segundos de arco fora de onde uma trajetória puramente gravitacional o colocaria. A partir de 203 milhões de quilômetros de distância, isso não é erro de arredondamento. O objeto está acelerando cerca de 0,02 milímetros por segundo ao quadrado. Ao longo de apenas um mês, esse empurrãozinho se traduziu em aproximadamente 80 mil quilômetros de deriva de sua trajetória esperada. Ele está sendo empurrado para longe do Sol a 135 quilômetros por dia ao quadrado, o que resulta em cerca de 60 mil quilômetros por mês. E também se move lateralmente, 60 quilômetros por dia ao quadrado, o que é mais cerca de 27 mil quilômetros lateralmente. Então, esse objeto não está apenas derivando em uma direção, ele está sendo empurrado para fora e lateralmente ao mesmo tempo. Agora, antes que alguém entre em pânico, essa aceleração não está enviando o Atlas em direção à Terra. A variação não é suficiente para mudar sua trajetória em direção a nenhum planeta do nosso sistema solar, exceto Júpiter, onde se espera que chegue em março de 2026. Então, o que exatamente é aceleração não gravitacional? Pense em uma bola em voo. A gravidade traça um arco limpo. Adicione um pequeno propulsor em um lado. O arco se dobra. Para cometas, esse propulsor é o outgassing, gelo aquecido pelo Sol que vira gás e dispara como um foguete. Se for esse o caso aqui, o céu deveria mostrar a conta, uma coma brilhante e uma cauda, que até agora as imagens não mostram, e é aí que as coisas ficam realmente interessantes. O astrônomo de Harvard, Avi Loeb, fez os cálculos usando física básica. Se você conhece a aceleração e conhece a massa do objeto, você pode calcular quanto gás precisa ser ejetado para criar esse empurrão. O Atlas pesa pelo menos 33 bilhões de toneladas. É enorme comparado aos 2 primeiros objetos interestelares que encontramos, algo entre 1.000 e 1 milhão de vezes mais massivo que Oumuamua ou 2I/Borisov. Seu núcleo é estimado em cerca de quase 6 quilômetros. Com essa massa e essa aceleração, os cálculos mostram algo notável.
Para criar esse empurrão por meio de outgassing natural, o Atlas precisaria perder pelo menos 1/6 de sua massa total durante o mês em torno de sua aproximação máxima ao Sol. Isso significa pelo menos 5,5 bilhões de toneladas de gás. Essa quantidade de gás criaria uma nuvem maciça e incrivelmente brilhante ao redor do objeto, impossível de perder com nossos telescópios. Entre o final de novembro de 2025 e o final de janeiro, dezenas de telescópios baseados em Terra, incluindo o Hubble e o James Webb Space Telescope, estarão observando o Atlas. Em 19 de dezembro, ele fará sua aproximação mais próxima da Terra a 269 milhões de quilômetros. Se essa nuvem maciça de gás estiver lá, nós a veremos. Mas e se não estiver? É aí que a discussão científica fica realmente envolvente. Se não virmos aquela nuvem de gás, então a explicação natural falha. Se não houver nuvem correspondente à quantidade de gás necessária para criar essa aceleração, então temos que considerar seriamente que a aceleração está vindo de outra coisa, algo tecnológico. Na verdade, já vimos esse mesmo padrão antes, com o Oumuamua. O primeiro visitante interestelar também exibiu aceleração não gravitacional, porém nenhum traço de gás ou poeira emergiu dele. Mesmo o ultrassensível Spitzer Space Telescope da NASA não conseguiu detectar nenhum outgassing. Cientistas o apelidaram de cometa escuro, o que é uma contradição em termos. Afinal, a característica definidora de um cometa é sua cauda luminosa de gás e poeira. Mas o Atlas está se comportando ainda mais bizarro que o Oumuamua, mostrando duas anomalias adicionais que tornam qualquer explicação natural mais difícil de acreditar. Primeiro, seu brilho. Enquanto o Atlas se aproximava do Sol, seu brilho seguiu uma lei de potência com expoente de menos 7,5. Em termos simples, cometas comuns clareiam a um ritmo entre menos 2 e menos 3. O Atlas está clareando mais de 2 vezes mais rápido do que o normal, algo nunca observado antes. Segundo, sua cor. O Atlas aparece mais azulado que o Sol em sua aproximação mais próxima. Isso é profundamente estranho, pois a poeira torna objetos mais avermelhados, não mais azuis. Sua superfície deveria estar cerca de 20 vezes mais fria que a do Sol, e corpos frios brilham em vermelho, não em azul. Então, o que está causando esse desvio de cor? Uma possível explicação natural envolve gases ionizados, como o dióxido de carbono, emitindo luz azul diretamente. É importante entender o que está realmente sendo argumentado aqui. Ninguém credível está pulando direto para a nave alienígena. A discussão é sobre o processo científico. Quando observações não se encaixam no modelo, você não descarta os dados. Você testa o modelo rigorosamente e amplia o espaço de hipóteses, mesmo que seja desconfortável. Descartar medições porque não combinam com sua teoria favorita não é ciência, é negação. As anomalias do ATLAS num relance. Anomalia número 1. O Atlas está cruzando dentro de cerca de 5 graus do plano orbital do Sistema Solar. Visitantes verdadeiramente interestelares deveriam chegar por ângulos aleatórios. Esse alinhamento é estatisticamente minúsculo. Anomalia número 2. Durante julho-agosto de 2025, a atividade parecia apontada em direção ao Sol, o que conflita com as expectativas básicas da pressão de radiação e da dinâmica típica de jatos. Anomalia número 3. Apesar de ser até 1 milhão de vezes mais massivo que o Oumuamua, o Atlas ainda mostra comportamento não gravitacional notável, o que é difícil de reconciliar com seu volume. Anomalia número 4. Seus encontros são convenientemente próximos de Marte, Vênus e Júpiter, enquanto sua geometria de periélio o manteve mal posicionado para observadores da Terra. Anomalia número 5. Leituras preliminares sugerem proporções ricas em níquel, pobres em ferro, ecoando certas ligas fabricadas ao invés de misturas naturais comuns. Anomalia número 6. Cometas típicos são dominados por gelo de água. O Atlas parece mais próximo de 4% de água, mais como uma laje rochosa com voláteis escassos. Anomalia número 7. Sua assinatura de luz polarizada diverge de bases naturais conhecidas, inclusive do cometa interestelar Borisov. Anomalia número 8. Coincidência de trajetória com a região do WOW. Sua direção de entrada se sobrepõe ao trecho do céu ligado ao sinal WOW, de 1977 do SETI Institute. Poderia ser coincidência, mas está anotado. Anomalia número 9. Aparência mais azul que o Sol. Parecer mais azul que uma estrela de cerca de 5.800 kelvins implica física de emissão incomum ou uma fonte interna de energia, nenhuma das quais cometas são famosos por ter. A física torna a aposta simples. Aceleração significativa exige impulso significativo.
Se esse impulso for outgassing, ele deve vir acompanhado de uma coma enorme detectável. Conforme o dia 19 de dezembro se aproxima e a campanha de observação se intensifica, telescópios estarão procurando o equivalente a cerca de 5,5 bilhões de toneladas de vapor e poeira. Se surgir um invólucro brilhante, o ATLAS retorna à coluna extremo mas natural. Se não surgir, a hipótese de cometa se quebra, e as explicações restantes apontam para uma fonte de propulsão que não atribuímos a corpos naturais. À medida que a aproximação de 19 de dezembro se aproxima, a campanha acelera, centenas de instrumentos escaneando qualquer sinal de uma coma colossal. Se aparecer, o Atlas cai em extremo mas natural. Se não aparecer, somos forçados além da física de cometas e para o território de propulsão projetada. Qualquer resultado será definitivo. No espaço de semanas, aprenderemos se estamos assistindo gelo e luz solar mal comportados ou um visitante demonstrando propulsão além do nosso roteiro. As apostas não poderiam estar mais claras. Se o céu permanecer vazio daquela enorme nuvem de gás, o ATLAS deixa de ser um esquisito cometário e se torna um ponto de dados para a tecnologia que ainda não entendemos. Se a coma explodir, o mistério diminui, mas a lição permanece. De qualquer modo, as próximas semanas decidem: estamos assistindo gelo e luz solar ou um visitante demonstrando propulsão além de nosso livro de jogadas. Seja o que o Atlas for, cometa, artefato ou algo mais estranho, ele está forçando a ciência a repensar o que é possível no espaço interestelar. Se você achou esse mistério tão cativante quanto nós, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações. O universo ainda guarda segredos esperando para serem desvendados.